Saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Brasil. Nós hoje temos a honra, a imensa alegria de receber aqui para o nosso bate-papo, né, o professor Marcos Francisco Napolitano de Eugênio, ou simplesmente Marcos Napolitano, como é mais conhecido, que é professor titular de História do Brasil Independente e docente orientador no programa de História Social da Universidade de São Paulo. Professor Marcos Napolitano, primeiramente, muito obrigado aí por atender esse convite da Advocacia Paulista. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, em nossa escola. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, eu sempre gosto muito de conversar para fora da minha área, a gente aprende muito também, e eu também queria destacar que a conversa com os profissionais da área de direito, para nós historiadores é muito importante, porque nós trabalhamos muito nas nossas pesquisas com as leis, com os textos constitucionais, com as leis infraconstitucionais, com os pactos políticos que passam também por pactos jurídicos. Quem trabalha, por exemplo, com as ditaduras, os genocídios, trabalha necessariamente com justiça de transição, com direitos humanos, enfim. Então, na área de história, o direito para nós é uma fonte importante, não é? Nós fazemos, obviamente, uma leitura não técnica das leis, né? Mas procuramos interpretá-las a partir dos pactos sociais e dos pactos políticos que elas encerram. Então, e ao mesmo tempo é uma área que, portanto, nós precisamos também aprender com os profissionais de direito, né? E por outro lado, eu acho também que é importante disseminar a ideia de que a história, não é, quando se fala em história do direito ou história, não é apenas sucessão de eventos ligados por causas e consequências, mas é algo mais que isso, é um conjunto bastante complexo de fatores, de vetores de pressão sobre um determinado momento histórico, né, que passam por atores políticos, por identidades políticas, por subjetividades, né, pelas disputas em torno da memória. Então, eu acho que também as novas abordagens na área de história podem ajudar o profissional, o advogado, enfim, o profissional de direito a também exercer seu trabalho. Professor, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu lhe perguntaria, né, como primeira pergunta, como primeira provocação mesmo, né, como é que o senhor traçaria um paralelo entre arte e política no Brasil, né? Ou, em outras palavras, né, como manifestações culturais brasileiras estão relacionadas com a resistência democrática ou com uma resistência cultural aos regimes autoritários? Na verdade, a arte e a cultura em geral, ela sempre foi uma arena de disputa política, não é? Às vezes, alguns artistas ficam muito, enfim, bravos quando a gente sugere que, assim, que há uma relação entre arte e política, né? Claro que a arte vai muito além disso. A arte é uma necessidade do espírito, é uma busca de fruição estética, mas também é uma arena de disputa de ideias, de afirmação de valores políticos ideológicos através das formas, né? Não só dos conteúdos. E nesse sentido, a arte ela não foi só objeto de interesse das resistências às ditaduras, da esquerda, como se diz, né, via de regra, mas também ao longo da história a arte interessou muito aos governos ditatoriais, sobretudo no século XX, se a gente for pensar, né, os grandes regimes totalitários, ditos totalitários, né, eles se preocuparam muito com políticas culturais, a ponto de realmente dar um status para a cultura, como às vezes as próprias democracias liberais nunca se preocuparam em ter, né? O que não quer dizer que era bom para a cultura, porque esses regimes normalmente eram muito cerceadores e impositivos, não só nas formas, mas também nos conteúdos. Agora, há uma dimensão importante da arte, que é a afirmação da liberdade de pensamento, da afirmação da liberdade de opinião, né, a afirmação da liberdade de criação, né, e tudo isso, a afirmação da liberdade dos costumes, sobretudo, a partir dos anos 50, 60, esse tipo de visão, né, esse tipo de, vamos dizer assim, de papel que a arte do século XX assumiu,
se expandiu muito a partir da própria expansão dos meios de comunicação e dos circuitos de consumo cultural. E justamente nesse momento que ocorre as experiências das ditaduras no Brasil, na América Latina, né, que vai exatamente acontecer no momento em que o sistema de arte está crescendo de maneira exponencial, o interesse das classes médias, mas também das classes populares pela criação cultural, pelo consumo cultural, ele também está crescendo, seja na televisão, no cinema, na música popular, né, ou mesmo em artes que têm circuitos mais reduzidos, mas não menos importantes em termos de formação de consciências, como o teatro e as artes plásticas ou a literatura. Né? Então, quando ocorrem essas experiências autoritárias aqui no Brasil, na América Latina, a partir dos anos 60, é interessante que há uma massa crítica muito grande de criadores e consumidores artísticos que estão numa outra perspectiva, de entender exatamente a arte como construção de um futuro libertário, inclusivo, utópico, se quisermos, né? Usar a palavra, eu não gosto muito, mas enfim, e que vai se chocar com as políticas repressivas das ditaduras, né? E é nesse sentido que eu acho que a arte ocupou um papel central nas chamadas resistências aos regimes autoritários, inclusive fundamental na luta contra uma das facetas mais terríveis desses regimes, que é a censura, né? Censura prévia, sobretudo, não só aos meios de comunicação, mas também à liberdade de criação. E o senhor mencionou, aliás, posso chamá-lo de você? Acho que fica mais... Com certeza. Não, você havia mencionado na sua resposta, professor, que o Brasil e em outros países na América Latina também, né? E aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Nós podemos fazer um paralelo entre o Brasil e outros países quanto à existência de políticas e ações culturais que reflitam repressões de regimes militares? Acho que sim, sem prejuízo de entender que cada país é um sistema cultural próprio, embora se conecte com outros sistemas culturais mais globais e mais internacionais. Quer dizer, assim que a sociologia da cultura, que a história da cultura pensa. Quer dizer, é preciso, quando a gente analisa a vida cultural de um determinado país, entendê-la em si mesma, mas também entender suas conexões com, por exemplo, a indústria fonográfica internacional, no caso da música, com o sistema de artes dos grandes centros legitimadores de artes plásticas, Paris, Nova York, Londres, né? Porque também nas artes há, às vezes, uma influência que, às vezes, que em muitos casos é assimétrica, ou seja, vem de lá para cá. Né? Então, a gente tem que entender que cada país é um país, cada sistema cultural e artístico tem suas especificidades, cada sociedade consome de um jeito, tem formas próprias, tem, enfim, tem soluções formais próprias para problemas que às vezes são comuns às experiências históricas, mas também que essas produções estão conectadas com o que a gente poderia chamar de um sistema internacional de artes e cultura, que é muito forte, sobretudo por conta da expansão dos meios de comunicação. Né? E aí, nesse sentido, pensando a América Latina especificamente, é interessante que, se a gente for pensar nas experiências das ditaduras latino-americanas dos anos 60, que vão ser fortes, começam no Brasil, depois se espalham aí Uruguai, Chile, Argentina, né? A Argentina, na verdade, teve duas ditaduras, nos anos 60 e nos anos 70, né? É um processo social e político bem complicado entre essas duas ditaduras, mas são ditaduras diferentes, embora militares, né? O Chile em 73, o Uruguai em 73, e outros países que também estavam passando por outros conflitos que redundaram em golpes e também ditaduras. Mas o que há de comum nesse país, exatamente que eram, sobretudo se a gente pensar o Cone Sul, eram países que tinham uma origem colonial, que estavam, entre os anos 50 e 60, discutindo processos de democratização social e desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, mais autônomo em relação aos grandes centros de decisão econômica do mundo, embora efetivamente nunca tenham conseguido ter uma autonomia completa em termos de política econômica. E exatamente nesse momento é que os golpes e os regimes militares se implantam. Né? E é interessante que cada país vai ter uma resposta cultural e política diferenciada. Né? Embora esses regimes
no geral, partissem de uma mesma base doutrinária, que era chamada Doutrina de Segurança Nacional. Cada país vai ter uma reação, né? Agora, por outro lado, muitos países também vão compartilhar experiências. Por exemplo, a luta armada, né, inspirada pela Revolução Cubana, foi uma realidade em todos esses países que eu citei. A busca de uma arte de vanguarda e, ao mesmo tempo, uma arte comprometida com a crítica política também é uma experiência comum a esses países. A influência, por exemplo, da contracultura europeia e norte-americana na juventude também vai ser comum a esses países. Repito, embora tenhamos essas conexões e essas semelhanças, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, também vão ter formas estéticas próprias para exercer a crítica cultural às ditaduras. Professor, hoje se fala muito, né, num déficit democrático, né, por assim dizer, do governo brasileiro, numa crise na democracia brasileira. E eu queria te perguntar, né, aproveitando um pouco desse sua análise, desses seus estudos em relação a outros momentos pouco democráticos ou não democráticos da história brasileira, para perguntar-lhe o seguinte, né? No nosso momento atual, nós temos, a seu ver, elementos que renovam repressões e resistências democráticas através da cultura. Temos ainda manifestações de antigos expoentes de oposição ao regime militar quanto ao atual estado das conduções de nossas políticas econômicas e trabalho culturais. Existe um engajamento político nesse sentido hoje, ou como você compararia, digamos assim, a situação da classe artística hoje, né, em relação ao que foi durante a ditadura militar dos anos 60, 70 e 80 no Brasil? Eu acho que há valores partilhados, sem dúvida. Eu acho que, no geral, os artistas brasileiros, historicamente, assumiram um papel libertário e democrático, vamos dizer assim, de lutas democráticas contra qualquer tipo de censura ou autoritarismo. Acho que isso é um elemento que dá para a gente conectar hoje e ontem, vamos dizer assim. Por outro lado, eu acho que a situação histórica, o contexto cultural, os projetos culturais, os valores estéticos são completamente diferentes. Embora, claro, também haja continuidades. Por exemplo, a gente tem hoje nomes ligados à MPB, né? Ainda como nomes da oposição e da crítica política, como tínhamos hoje, às vezes os mesmos nomes, né? Caetano, Chico Buarque, né? Gilberto Gil, né? Então é interessante que a MPB, que nasceu como um grupo musical, uma formação musical de crítica à ditadura, hoje ainda tem uma importância muito grande. Por outro lado, eu acho que há diferenças, há muitas diferenças. Eu acho que uma delas, talvez a principal, é a relação do artista com o mercado, hoje em dia, é muito mais orgânica, é muito mais estrutural, né? Nos anos 60 e 70, havia, claro, já um mercado importante em algumas áreas, sobretudo música popular, né? Mas havia muito espaço para produções autorais, quase que paralelas ao grande mercado, né? E o artista podia ter uma inserção forte nesse sentido, né? Ou seja, como dentro de um projeto autoral menos ligado às demandas do grande mercado. Hoje em dia isso é muito mais difícil, embora também exista, né? Mas mesmo um artista mais autoral, ele vai precisar discutir financiamento, ele vai precisar discutir que nicho de mercado ele vai ocupar, ele vai precisar entrar no circuito de shows para ter sobrevivência, se ele quiser se profissionalizar. Eu acho que nos anos 60 havia um espaço maior para, inclusive, para um certo diletantismo, né? Que às vezes era paralela à carreira que o mesmo artista tinha no mercado, né? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, acho que ainda nos anos 60 havia muita influência daquilo que eu pessoalmente chamo de longo modernismo brasileiro, que é um projeto estético, ideológico, nascido nos anos 20, mas que atravessou o século 20 brasileiro, cujo epicentro, cuja questão central era a formação da nação-povo, né? De um espaço nacional popular integrador das várias classes, regiões e raças, né? Acho que isso não existe mais hoje, para o bem e para o mal, né? E um terceiro, talvez até decorrente dessa crise, desse modernismo nacional popular,
isso eu acho bastante positivo. Nos últimos 20 anos emergiu um setor artístico muito importante, principalmente ocupado pelos jovens das periferias, jovens negros das periferias, que desenvolveram uma linguagem artística musical, cênica, performática, né, visual, em conexão com outras metrópoles, outras periferias negras do mundo, se a gente quiser, não é? Dizer assim, claro, com acento brasileiro, ou paulistano, ou carioca, enfim, mas enfim, um acento local, e que tem desempenhado um papel muito importante na afirmação de novas pautas sociais, como, por exemplo, a questão do racismo no Brasil, coisa que nos anos 60 não era tão demarcada como tema, né? Quer dizer, para a esquerda, sobretudo nos anos 60, o racismo estava intimamente conectado às injustiças sociais. Uma vez superadas as desigualdades e injustiças sociais, o racismo seria automaticamente superado. E hoje, por exemplo, não se pensa assim. Então, acho que essas são as três grandes diferenças de uma cultura politizada, de uma arte politizada hoje, né, em relação ao passado. E, claro que, em muitos casos, também se enfrenta o mesmo tipo de situação, que é o autoritarismo. Nos anos 60 e 70, um autoritarismo consumado e formatado como um regime político. Hoje, muito mais um autoritarismo como práticas sociais e visões de mundo, convivendo com o regime ainda formalmente liberal-democrático, né? Então, me parece que hoje a guerra cultural, vamos dizer assim, na sociedade, como a direita, inclusive, gosta de dizer, ela é muito mais forte. Nos anos 60 é interessante, porque havia consensos culturais na sociedade civil muito mais fortes. Hoje eles se quebraram. Hoje há setores conservadores, por exemplo, que rejeitam, né, rejeitam todo um legado cultural brasileiro, né, em nome de valores religiosos ou familiares ou estéticos mesmo. E em outros, eu acho que nos anos 60 e 70 não era tão evidente, havia, vamos dizer assim, hegemonias mais claras na área da cultura e das artes. Professor, e se a gente for pegar a história do Brasil independente, período pós-militarismo, né? Nós temos indícios de um retrocesso democrático, né? Abalos à nossa democracia eram previsíveis de alguma maneira, né? Isso que nós vivemos hoje já vinha sendo antecipado ou não? Eu acho que a história do Brasil, a República pelo menos, é a história da alternância de autoritarismos e democracias, e lutas democráticas, né? Projetos autoritários e lutas democráticas, porque também as democracias variam com o tempo, né? O próprio liberalismo, eventualmente, apesar de ser um liberalismo ainda muito oligárquico no Brasil, muito elitista, né, politicamente, ele também mudou muito em relação ao liberalismo do começo do século XIX, né, embora tenha mantido mais semelhanças do que diferenças, infelizmente. Por outro lado, eu acho que os projetos autoritários, eles têm uma história mais orgânica, eu diria, né? Claramente, a partir dos anos 30 no Brasil, dos anos 20, eu diria, projetos autoritários elaborados até por grandes pensadores conservadores, né? Inclusive com uma sólida formação jurídica, em muitos casos, né? E que vão demarcar um tipo de política, um tipo de visão de como controlar a sociedade que até hoje é muito forte. Então, por exemplo, a ideia de um poder executivo forte. Isso é uma marca desse autoritarismo republicano. Vem lá do primeiro governo de Getúlio Vargas, sobretudo, né, que se contrapôs a uma suposta fragilidade do poder nacional, do poder executivo nacional durante a Primeira República, né, e que volta na época dos militares, né, do regime militar. E que hoje ainda é uma discussão, né, posto que uma das pautas que está em jogo hoje em dia é exatamente essa ideia de reforço do poder do executivo. Claro que hoje o contexto é outro, a Constituição não permite isso, e exatamente é uma das explicações para esse conflito político muito grande entre os poderes, né? Por outro lado, então eu acho que isso, a história mesmo da República no Brasil, ela tem essa dupla venda, uma luta por democratização, por inclusão social, de um lado,
Eventualmente, até essa luta redunda em regimes democrático-liberais que também não conseguem efetivar pautas de inclusão, então eles também se enfraquecem por causa disso e abrem espaço para soluções autoritárias, demagógicas, que prometem fazer essa inclusão pela força, vamos dizer assim, enfim, pelo suposto combate à corrupção ou pelo suposto combate a uma fraqueza do presidente em exercício, né? Que não teria condições de realizar aquilo que prometeu por causa dos políticos, né? Sempre isso é muito antigo no Brasil, não é recente, né? Então, eu acho que isso parecia superado depois de 1988, né? Quando finalmente parecia que a sociedade brasileira havia atingido um certo consenso democrático, né? Tentando aproximar as demandas sociais inclusivas da forma que o regime político estava assumindo, que é uma forma basicamente democrática e liberal, mas também aberta a demandas sociais. E eu acho que exatamente esse hibridismo da Constituição de 88, uma Constituição que avança em direitos políticos, mas também em direitos sociais, muitas vezes criticada por liberais hoje em dia, né? Sobretudo liberais no campo da economia, né? Explicam exatamente, ou pelo menos marcam esse consenso que supostamente teria sido atingido, tentando aproximar política e sociedade, né, num projeto comum. Agora, o que aconteceu, sobretudo a partir de 2016, 2015 ou 2013, se quisermos, né, também um marco anterior, é que esse consenso, que parecia sólido, ele foi se desfazendo, abrindo espaço, inclusive, para projetos não apenas de revisão do consenso, mas de crítica a esse consenso liberal-democrático, ou democrático e social, vamos dizer assim, né? E permitindo a emergência de vozes de projetos autoritários, como, por exemplo, aqueles que pedem a volta do AI-5 sem maiores pudores. Professor, e entrando um pouco agora na seara, digamos assim, do estudo da história, né? Como é que o ensino da história ele pode afetar a política ou ser afetado por ela, né? Eu faço aqui uma remissão a uma frase muito conhecida, né? Aliás, os historiadores mais que ninguém conhece, que muito repetida, que diz que a história é contada pelos vencedores, né? E também a gente faz uma referência aqui a essa tão controvertida política pública que ficou conhecida como escola sem partido, né? Como esse nosso cenário pode afetar o estudo da história no Brasil? Eu acho que quando a gente fala em estudo da história, na verdade, a gente acha que o historiador é aquele cidadão que é tecnicamente formado para estudar o passado, que paira sobre a sociedade e vai construir um discurso neutro, né? E vai falar a verdade, nada mais que a verdade. É claro que a verdade histórica tem que ser uma meta para o historiador. Isso eu não discuto, né? Discutir isso é abrir espaço para negacionismos, que a gente combate tanto, né? Por outro lado, o que é verdade histórica, né? Como atingi-la? Bom, o que aconteceu, aconteceu, está perdido no tempo. O que a gente tem para estudar a história? O que os historiadores em cada época têm para estudar os respectivos passados que ele procura estudar? Evidências, documentos, fontes, testemunhos orais, né? Enfim, indícios de que algo aconteceu no passado que merece um estudo, e esse algo pode ser estudado a partir de várias perspectivas, né? O que não nos autoriza a dizer que, sobretudo no caso de conflitos que envolvem um número muito grande de vítimas, como genocídios, né? A gente tem que tomar cuidado, porque essa ideia de que é possível estudar por vários ângulos não nos autoriza a dizer que não houve crime, né? Que não houve genocídio, que não houve a violência, né? Isso é um ponto. Então, uma coisa é interpretar o passado, outra coisa é negar o passado. Isso é muito claro para os historiadores, a gente luta muito contra isso todos os dias, na prática de sala de aula, na imprensa, quando há espaço, nas conversas com outros profissionais. Isso é um ponto. Em relação a essa ideia de que a história é contada pelos vencedores, sem dúvida, sem dúvida. Os vencedores têm
uma certa hegemonia sobre o passado. Agora, ela não é contada de qualquer jeito, né? A história, desde o século XIX, e é interessante isso porque a nossa área disciplinar nasce junto com o Estado-nação moderno, né? O estudo da história, em grande parte, o estudo científico da história, nasceu para explicar a história do Estado-nação e da civilização. Portanto, ela nasceu eurocêntrica, ela nasceu a partir daquelas configurações conflitivas pós-Revolução Francesa, ela nasceu, enfim, como parte de uma narrativa legitimadora de um novo ente político que surgia, que era o Estado-nação. O Estado-nação não existia da mesma forma no século XVII, XVI, XV. Eram outras configurações políticas, né? A monarquia, a monarquia absoluta não se legitimava por causa da história, né? Apenas, ou pelo menos por causa da história nacional. Ela se legitimava porque por causa da história da dinastia. Quer dizer, o rei tinha direito àquele território por causa da sua dinastia, né? Não por causa de uma identidade nacional que repousava no coletivo chamado Estado-nação. A partir do 19 isso muda, e muda também a forma de estudar o passado. E, curiosamente, nasce a maneira científica de estudar a história. O que significa isso? A história, portanto, só pode ser narrada a partir de documentos, de fontes, né? Sem isso, não há o discurso do historiador não é legitimado, mesmo quando ele está alinhado a um discurso de poder, a uma fala dos vencedores, né? Quer dizer, então, em parte é verdade que a história é escrita pelos vencedores, né? Porque os vencedores não podem escrever de qualquer jeito, sob pena de deixar de ser história e virar mera propaganda ideológica. Se, portanto, alguém que pesquisa o passado quiser ter interlocução com o campo científico que hoje fazemos parte, e que mesmo quando ele tem uma identificação política com esse ou aquele partido, ele tem que respeitar as regras do método histórico, que basicamente significam objetividade na pesquisa, né? Transparência metodológica, ou seja, a partir de que perspectivas teóricas você está estudando, transparência documental, você não pode afirmar nada sem citar a fonte. As fontes têm que ser públicas, elas não podem ser as minhas fontes secretas, elas têm que ser públicas. E, obviamente, uma competência técnica de analisar as fontes, porque não basta você ler um documento histórico e transcrever, isso não é análise de fonte, né? A gente tem métodos para entender o que aquela fonte quis dizer, para quem ela disse, que contexto ela foi escrita, né? Como ela foi guardada, como ela chegou até nós, né? Tudo isso faz parte também da pesquisa histórica. Então, mesmo quando o historiador é engajado, seja na história dos vencedores, seja na luta pelo direito dos vencidos, vamos dizer assim, ele tem que respeitar essas regras metodológicas científicas. Isso é um ponto, né? Nos últimos anos, nos últimos 50, 60 anos, a história deixou de ser importante para o Estado-nação, né? Ela deixou de ser uma narrativa fundamental e fundacional do Estado-nação como era no passado. Até porque o Estado-nação já é uma entidade consolidada, não precisa mais de historiador. Então, curiosamente, o historiador ele migrou para um campo mais... Ele teve mais possibilidade de fazer a crítica política, sobretudo a denúncia das injustiças sociais, das desigualdades construídas ao longo dos séculos, das violências, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois do Holocausto, perpetrado pelos nazistas, a história da vítima passou a ser fundamental, a perspectiva da vítima passou a ser fundamental. Hoje, a história não se faz mais apenas com os heróis nacionais, né? Mas também é fundamental que, para se ter uma história equilibrada e instigante, que também se pense a vítima, as várias vítimas ao longo dos séculos, né? A vítima, normalmente, no discurso histórico dos vencedores, desaparecia, né? Por quantos anos nunca ninguém se preocupou com os índios, por exemplo, da América, que foi talvez o maior genocídio da história humana, né? Eu arrisco dizer. Não, os índios foram superados pelo tempo, né? Pelo progresso, né? Não era assim que se aprendia. Hoje é impossível isso, né? Então, hoje a gente também, o historiador faz a pergunta, e os índios? Onde é que eles estavam, né? Na colônia? Onde é que eles estavam no processo de colonização? Onde é que eles estavam no sistema escravista? Onde é que eles estavam na formação dos Estados nacionais? Porque é muito curioso, às vezes, na história que a gente aprende, na história mais tradicional que a gente aprende na escola, que ainda existe, enfim, ainda é muito comum, né? Porque a gente não consegue renovar um aparato desse rápido, né?
mas é muito comum aquela ideia de que só tem índio na época da colônia, depois eles desaparecem e voltam agora na luta, né, pelos direitos de minorias. Na verdade, sempre existiram, mas desapareceram. Por quê? Porque a história é estudada a partir dos vencedores ou daqueles que entendiam que a questão indígena era uma questão menor, né, diante de outras injustiças, né, maiores. Hoje, então, estou dando aqui um exemplo, mas para mostrar como, enfim, a narrativa do vencedor ela tem que dar conta de um conjunto metodológico e, por sua vez, hoje em dia, emergiu toda uma outra perspectiva que vai criticar a história do vencedor. Bom, e aí a gente chega na questão do ensino e, e do movimento Escola Sem Partido. Né? Então, tem aí uma questão importante. O ensino é fundamental para a formação do cidadão. Ponto. Sempre foi assim. Né? Dizer que a história no passado era neutra e era mais objetiva porque só falava dos grandes heróis nacionais é um absurdo, eu não conhecia a história. Né? Ao contrário, esta história estava muito mais conectada aos dominantes, aos vencedores, né? Aos grupos que mandavam no país. Né? Então, essa nunca foi uma história neutra. Né? Por outro lado, também, só fazer uma história dos vencidos não resolve. O conhecimento histórico passa exatamente pela dialética entre vencedores e vencidos das várias épocas. Né? E, no entanto, hoje em dia a história se voltou muito mais para mostrar o lugar desses conflitos. Hoje a história não é mais para formar o cidadão patriota, mas o cidadão consciente, aquele que é consciente dos seus direitos. Acho que se há uma função política hoje na escola, mas na história em particular, na escola em geral, é essa, né? É formar o cidadão, não é formar apenas um trabalhador bem adestrado, né? Que vai saber ler inglês, que vai saber fazer conta, que vai saber escrever e ler um manual lá de uma máquina. Né? É também formar um cidadão. Né? Formar cidadão não é só a família, o partido ou a igreja. A escola é fundamental, até porque a escola pode, né, confrontar muitas perspectivas, isso é interessante. Né? E eu acho que é contra essa perspectiva crítica que se insurgiu esse grupo, né? E que, na verdade, sonha com a volta de uma escola para poucos, né? Uma escola sem críticas, sem formação de consciências críticas, né? E, às vezes, exagerando demais o papel do professor como aquele que tem uma influência sobre a juventude. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que hoje o professor é um dos atores que formam o jovem, e talvez nem seja o mais importante diante da indústria cultural, diante das redes sociais, né, diante de outros atores sociais que têm muito mais influência. Né? Agora, é curioso que o ódio né, desses grupos, que são grupos autoritários, no fundo, se voltam contra a escola e contra o professor que é dentre esses atores, aquele que permite, que abre espaço para uma crítica, né, uma crítica, às vezes, a uma ordem social injusta, a uma política de viés autoritário. Quer dizer, é contra este que se volta o ódio desses grupos conservadores. Né? Eu acho que felizmente, me parece que é um tema até juridicamente superado, né? Dadas as recentes decisões. Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu acho também que o professor de história, o professor em geral, tem que ter um decoro em sala de aula, eu sempre defendi isso, defendo publicamente isso. Né? Ele tem que separar quando é opinião, quando é análise. Né? Ele não precisa ser neutro, ele não precisa ser um sujeito asséptico na hora de falar, mas ele precisa separar o que é opinião, o que é consenso científico na área dele. Né? Isso é muito importante, que ele tenha esse decoro, né? Que ele saiba se referir às autoridades públicas, mesmo quando ele não gosta, né? Se ele está num espaço de sala de aula. Né? Isso eu não discuto, eu acho que é importante. Né? Agora, isso não quer dizer que o professor não possa ser crítico, não possa desenvolver livremente a matéria socialmente consagrada, porque nós estamos falando de currículo. Nós estamos falando de currículo, não estamos falando de algo que sai da cabeça de uma pessoa que chega lá e começa a falar um monte de coisa. Tem um currículo, tem abordagens, tem materiais didáticos socialmente legitimados, avaliados por muita gente. Né? Então, mesmo sendo uma matéria jurídica superada, me parece, ela fez estrago, né? Porque trouxe, né, para cima de um profissional já muito desgastado pelas suas condições de trabalho, trouxe uma carga de pressão ainda maior que muitas vezes vem da sala de aula. Né?
A gente hoje, na formação de professores, não só de história, mas de outras áreas, sempre se preocupa muito como o professor deve lidar com questionamentos em sala de aula, sobretudo de ordem religiosa, né? Muito comum, né? Porque às vezes ele tá transmitindo um conhecimento que tem uma natureza laica, e que precisa ter uma natureza laica, mas ele tem ali ouvintes, crianças, adolescentes que são que fazem parte de igrejas, que são religiosas. Então, como o professor deve lidar com isso? Essa discussão é interessante, essa discussão é importante, né? Qual o decoro dele em sala de aula, decoro profissional, quero dizer. Como ele deve lidar com essas demandas? Ele deve desconsiderar, ele deve trabalhar com elas do ponto de vista pedagógico. Então, isso é uma discussão importante. Agora, não tem nada a ver com isso, não pode ensinar, aquilo não pode falar, essa matéria está vetada. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E fez estrago, mesmo sendo juridicamente me preocupou muito, muito em particular, até algumas mudanças, não sei se nós podemos chamar assim, semânticas, né? Por exemplo, chamar o golpe de 64 de Revolução de 64, né? Ou alguns outros, enfim, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, e desculpa, pode falar. E eu faço uma referência aqui a um pouco da minha infância, né? Eu ainda peguei o final da ditadura na escola, né? E eu me lembro das reuniões na quinta-feira para cantar o hino nacional e de duas disciplinas em particular que as escolas ofereciam na época, né? Orientação Social e Política Brasileira, né? O SPB, e Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas com viés claramente legitimador do regime, né? Assim, a ideia era legitimar o regime e tudo que havia por trás do Brasil, ame-o ou deixe-o, né? E por aí vai. Não, eu inclusive entrei na escola em 1970, então você pode imaginar como era, né? Eu peguei ali Governo Médici, né? Eu me lembro de aprender, além de todos os hinos, né? Não só hino nacional, mas todos os hinos de todas as armas e da Marinha, do Exército, a gente cantava tudo, né? E alguns eram bonitos, inclusive, gostava de cantar, não tinha problema nenhum. Agora, claro, você é criança, você não está ligado nessas, né? E eu me lembro de educação moral e cívica, por exemplo, eu aprendi que o Brasil era uma democracia relativa, né? Porque havia democracias absolutas e relativas, democracias diretas e indiretas. Então, você, né? Era uma democracia relativa e indireta. Eu me lembro desse manual de educação moral e cívica que muitas vezes os alunos mais galhofeiros chamavam de educação imoral e cínica, né? Enfim. Desculpa, te interrompi. Não, aí eu ia dizer que eu acho que, assim, essas mudanças semânticas que você citou, me parece que elas não chegaram na educação como um todo, embora já tenham causado constrangimentos a professores. Por exemplo, na BNCC, você não tem esse tipo de nome, né, de eufemismo para chamar o golpe, né? Eu estou aqui citando um documento oficial do Estado brasileiro, né, Base Curricular Nacional. Né? Então, assim, essas recomendações, muitas vezes que partem de autoridades, precisam ser muito vistas com certo cuidado pelo professor, porque elas não precisam ser acatadas, né? Elas não têm base legal nenhuma, né? Às vezes, no caso dos colégios militares, a coisa é mais complicada, a gente sabe, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, porque se há uma instituição que eu acharia importante discutir cientificamente, com base numa historiografia ampla, o que foi o regime militar, exatamente, seriam as Forças Armadas, né? Eu acho que é uma discussão que é uma pena que você tenha tanto medo de discutir esse tema lá dentro, né? Porque seria fundamental até para formar os novos soldados dentro de uma nova perspectiva democrática. E quando eu falo estudar o regime militar, não é só você adjetivar esse estudo, é bom, não é bom, isso não interessa, é estudar o que foi, quais as contradições, quais os processos que levaram a um golpe de Estado, por que foi golpe de Estado e não revolução, sabe? Isso tem, vamos dizer assim, base conceitual para a gente discutir isso, né? E exatamente acho que seria muito importante. No ensino como um todo, há alguns colégios particulares que também têm algumas pressões em cima dos professores, né? Mas eu acho que há, no geral,
né, há uma certa liberdade de ensino ainda, mas muito ameaçada, né, por, às vezes, atitudes que não têm base legal, atitudes informais, muitas vezes que vêm da direção, ou dos donos dos colégios particulares, muitas vezes, né, ou de setores do ensino público, mas que não têm base legal. Isso é importante que o professor saiba. Inclusive, a nossa associação, que é a Associação Nacional de Professores e Pesquisadores de História, ANPU, ela tem um manual, né, já jurídico, inclusive, para orientar os professores, né, que é muito interessante que todo professor conheça, independente de ser professor de história. Bom, nós, de uma certa forma, até falamos en passant nesse tema, mas eu queria voltar um pouco ao negacionismo histórico, né? Em especial ao negacionismo sobre a ditadura. Mas para lhe perguntar diretamente, professor, como é que a sociedade e as instituições de ensino, em especial os pesquisadores, podem atuar nesses contextos assim de negacionismo histórico, enfim, em especial esse em particular, sobre a ditadura? É uma luta bem desigual, né? Porque, claro, a gente nas universidades, na produção de materiais didáticos mais sérios, chancelados aí por pareceres, por editais públicos, a gente atua lutando contra o negacionismo e por uma educação, vamos dizer assim, científica na área de história e crítica ao mesmo tempo, nesses materiais, dando as aulas, eventualmente dando uma entrevista a um jornal, né? Desempenhando nosso papel em sala de aula. Agora, se você vai para as redes sociais, né, que é um território selvagem, né, um território sem crivo nenhum, em que as pessoas muitas vezes assimilam coisas sem o mínimo filtro, né, chega assim muita mensagem que não tem origem, mas que as pessoas, os consumidores dessas mensagens acreditam piamente, às vezes, no seu conteúdo, só porque eles se identificam com esse conteúdo, muitas vezes, né? Aí a gente percebe que o negacionismo está ganhando muito, né? Está ganhando de lavada da tentativa de desenvolver um pensamento histórico ponderado, crítico e verdadeiro, né? Então, a nossa preocupação hoje na área é como atuar também nas redes sociais, né? Para professores mais velhos que nem eu sempre um desafio, né? Embora eu seja, eu me dê muito bem com tecnologia, obviamente até é muito difícil eu virar um youtuber, né? Nessa altura e já careca, né? Enfim, é difícil. Embora, enfim, muitos gurus da direita são bem mais velhos que eu e fazem sucesso, enfim, então quem sabe, né? Agora, o nosso esforço hoje na área é atuar, os jovens estão muito preocupados com isso, sobretudo, desenvolver podcasts, programas, né? Então, isso já tem um acúmulo de discussão. Como entrar nessa área? Há muitos programas muito interessantes nas redes sociais, feitos por jovens historiadores, né? Que tem uma linguagem mais ágil, né? Não é só entrevista, não é só live, mas uma linguagem ágil, interessante, né? Há muito material bom. E o grande desafio, eu acho que é onde se espalham talvez o negacionismo científico e historiográfico mais terrível, é um território que é muito difícil você atuar, que é o WhatsApp, né? Enfim, esse aplicativo de comunicação entre pessoas que é incontrolável, né? E é onde efetivamente os setores negacionistas, sobretudo a extrema-direita, também ocuparam de maneira maciça, né? Então, eu acho que a luta pela verdade histórica, a luta contra o negacionismo, vai além do profissional de história. Ela tem que envolver o profissional de direito, o jornalista, né, o gestor público, o parlamentar, não é? Enfim, porque o negacionismo, veja, o negacionismo não é apenas uma revisão ideológica da história, olha, eu estou aqui fazendo uma leitura mais à direita porque eu não gosto da esquerda, não é só isso. Se fosse isso, tudo bem, é o debate, né? Vamos ao debate. O negacionismo implica em negar o processo e o evento, tal como ele aconteceu, né? Negar a natureza do evento. Então, por exemplo, não por acaso, ele é muito aplicado a esses grandes crimes coletivos, ou aos grandes crimes contra a humanidade, a tortura, o genocídio, né? Os massacres, né? De grandes populações.
Por quê? Porque o negacionismo, no DNA do negacionismo, existe, sobretudo, a vontade de encobrir crimes. Né? Isso tem que ficar muito claro. Não é apenas uma revisão histórica conservadora, que eventualmente poderia ter sua legitimidade. O negacionismo quase sempre implica em ocultar crimes contra grandes coletivos e crimes contra a humanidade. Né? Então, acho que é uma luta que tem que ir além do historiador, porque, efetivamente, a gente não, sozinhos, ainda mais hoje uma área muito minoritária no próprio campo científico, no certo sentido, não consegue, efetivamente, combater sozinha o negacionismo histórico. E vale dizer que o negacionismo histórico também, um pouco, ele está dentro hoje em dia, e talvez por isso que ele esteja tão em evidência, ele está dentro do negacionismo científico como um todo, que a gente viu que faz estrago, que mata a gente. Quer dizer, se o negacionismo histórico encobre as mortes do passado, o negacionismo científico ajuda nas mortes do presente, por exemplo, quando se disseminam notícias falsas sobre a atual pandemia. Eu gostei muito, professor, de quando você falou das mídias, né? Aliás, esse é um cenário muito particular. Eu acho que cabe uma reflexão interessante, porque a internet, ela tem um lado muito democrático, né? Então, assim, antes, se você quisesse ser um cineasta, se não tivesse os contatos, você jamais seria, né? Exatamente. Depois do YouTube e do celular com câmera, qualquer pessoa faz um vídeo que amanhã pode viralizar e transformá-lo numa personalidade absolutamente enigmática, né? Se você quiser ser um crítico de cinema, ou você conhecia as pessoas certas, ou você jamais o seria, né? Hoje você faz seu Hoje blog, você cria um pode fazer blog, sucesso. daqui a pouco compartilha com alguns amigos, compartilha com outros, e você vira um grande influenciador nessa área. Agora, essa democracia, ela trouxe um preço muito caro, né? Que é a possibilidade de disseminação de informações falsas sem nenhum controle. E, ao mesmo tempo, a gente percebe algumas mídias tradicionais absolutamente em xeque, né? Aliás, a Rede Globo talvez seja um exemplo espetacular disso, né? Porque é uma emissora que sempre foi acusada de estar ao lado do governo, fosse ele qual fosse, né? Enfim, de ter participado, inclusive, de vários momentos questionáveis da história do país. E, de repente, ela agora virou oposição e sofre pesadamente as consequências disso. Enquanto outras emissoras, né, que tradicionalmente eram muito mais neutras no cenário político, passaram a ter um alinhamento, em alguns casos até escandaloso, né, com o governo. E aí eu queria uma última pergunta mesmo, uma última reflexão sua sobre o papel das mídias na defesa da cidadania. E aí eu me refiro tanto a essas mídias novas, né, o Twitter, porque existiu até... Eu percebo um pouco de uma contraofensiva, né, contra essas manifestações da ultradireita nas redes sociais, né, em particular no Twitter. Né? É bem verdade que às vezes a minha percepção ela é enviesada, porque a rede social ela é feita para ser enviesada. Né? E você acaba vendo, e as pessoas acabam mostrando para você aquilo que parece mais aos seus gostos e ao seu padrão de consumo, não só aos seus gostos pessoais, mas ao seu padrão de consumo. Mas eu sinto uma certa contraofensiva, e aí eu perguntaria, né, qual o papel dessas mídias modernas e das mídias tradicionais na defesa da cidadania brasileira? Eu acho que ambas têm um papel fundamental. As mídias tradicionais, historicamente, estavam ligadas aos grupos economicamente dominantes. Então, o grande problema, por exemplo, desses grandes grupos de comunicação é que eles se construíram a partir de uma perspectiva liberal, que é a liberdade de imprensa, que eu acho que hoje em dia é um consenso, ninguém está questionando isso, mas muitas vezes eles usaram, né, essa perspectiva fundamental, que é inquestionável, da liberdade de imprensa, para defender interesses que não eram tão públicos assim. Não, vamos falar mal daquele político ali, porque ele está, no fundo, querendo abalar ou uma ordem social que nos é favorável, ou o interesse econômico do meu grupo. Isso aconteceu muito na história da mídia tradicional brasileira. Né? É só você pegar as biografias dos grandes czares da mídia, dos grandes donos de jornais, você vai ver isso o tempo todo. Né? Talvez o exemplo mais dramático seja a articulação de todos os jornais liberais
para derrubar, por exemplo, o presidente João Goulart em 64. Todos, salvo Última Hora, que era um jornal alinhado ao trabalhismo, né? Tinha seus problemas, mas era o único jornal que estava do outro lado, vamos dizer assim. Todos defenderam a queda, todos aplaudiram os militares, depois começaram a se assustar com o que aconteceu. Alguns logo ali em 64, outros demoraram um pouco mais. Então, a mídia tradicional, o problema da mídia tradicional é que, muitas vezes, em nome da liberdade de imprensa, né, se defendeu interesses que não eram tão públicos assim. Acho que isso é um problema que a mídia tem que fazer autocrítica disso. Isso, muitas vezes, é foco de tensão nas redações entre o dono, o editor-chefe e o jornalista. A gente sabe que o dia a dia, às vezes, é complicado. Agora, é legítimo que o jornal defenda uma posição política ou uma doutrina econômica? Sim, desde que, né, desde que ele decida se ele vai defender espaço público, democracia, ou se ele vai apoiar golpe de Estado, porque o interesse econômico dele está ameaçado. Né? Então, isso é um ponto. Agora, de todo modo, em relação à mídia tradicional, às vezes esses interesses eram mais claros do que na mídia alternativa, na mídia, nessas novas mídias calcadas nas redes sociais. Por quê? Porque, bem ou mal, o jornal ele tinha que ter uma linguagem mais universalista, ele falava para muitos grupos sociais, né? Muitas vezes grupos que pensavam diferente, embora fossem leitores de um jornal. Ele tinha um compromisso com a norma jornalística básica, que é você construir um discurso factualmente coerente, né? Embora não foi raro, né, não foi raro ao longo da história do jornalismo que jornais mentissem simplesmente, fizessem campanhas de difamação, isso aconteceu infelizmente muito, mas no geral a história da grande mídia é uma história, né, que tem algum compromisso com a verdade factual, vamos dizer assim, mesmo quando claramente orientada para desgastar um personagem ou criticar um político que não é do agrado daquela família que manda no jornal. Ela é feita por profissionais, muitas vezes, comprometidos com essa busca, que são muitos jornalistas realmente que fizeram carreiras importantes como formadores de opinião, como aqueles que vão apresentar sua opinião numa esfera pública, e essa opinião pode ser criticada, pode ser questionada. Né? O problema das mídias, nas novas mídias, é que exatamente, primeiro, é um território sem controle, sem edição, quer dizer, sem edição, assim, sem crivo editorial, e que, exatamente como você falou, qualquer um pode chegar a falar alguma coisa, e muito mais pela linguagem, aquilo viralizar e virar uma verdade. Né? Outra coisa, outro problema das mídias sociais é que, como a comunicação é muito individualizada entre o conteúdo, o dispositivo, né? O celular, o computador, e a pessoa que consome, não há esfera pública, não há aquele crivo que é fundamental, que havia, bem ou mal, na mídia tradicional, que é a chamada esfera pública. Ou seja, quando a sua opinião é confrontada pela opinião de uma outra pessoa. E os argumentos mais consistentes levam vantagem. Nas novas mídias, não. Nas novas mídias, a lógica de comunicação é: eu acredito nisso porque eu me identifico com isso. Eu acredito nessa notícia que chegou pelo WhatsApp porque ela me agrada. E a minha opinião, eu não devo nada a ninguém. Essa é uma espécie de consumo narcisista de informação. Isso é um problema. É um problema para a democracia, porque não há confronto de opinião de fato. Há bate-bocas, cancelamento, né? Agora está em moda a discussão sobre a cultura do cancelamento, né, na internet, mas debate efetivamente muito pouco. Né? Então esse é um ponto. E eu acho que um outro fenômeno importante é que as novas mídias têm a capacidade de pautar as mídias tradicionais. E aí é um fenômeno que talvez precisa ser mais estudado. Então, muitas vezes, um tipo de informação que circula em YouTube, ou Facebook, ou WhatsApp, pauta aquilo que é notícia, quando deveria ser o contrário. Né? Porque muitas vezes são notícias fake, sem consistência, são fogos de artifício, né? São factoides. Né? Não que a imprensa tradicional também não tenha feito muito isso, mas é interessante essa inversão atualmente. Né? Não é a mídia tradicional que pauta o debate nessas camadas mais invisíveis da sociedade. É o contrário. Muitas vezes o debate surge nessas camadas e pauta a mídia tradicional. Quer dizer, os jornalistas ficam correndo que nem loucos atrás da informação verdadeira, de como é que nasceu aquilo, daquele fenômeno, e aquilo vira um evento, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um fenômeno importante.
Em relação ao compromisso com a democracia, eu acho que, primeiro, a mídia liberal tem que ser liberal. Se o jornal diz, eu sou um jornal liberal, tem que ser liberal até o fim. O que significa isso? Não pode apoiar golpe de Estado. Sinto muito. Né? Em nome de uma... Né? Sabe-se lá do quê. Né? Antigamente era contra o comunismo, né? Que era uma ameaça à civilização. Né? E hoje, né? Contra o comunismo? Que comunismo? Não existe mais, né? Essa forma política sequer existe, a não ser alguns lugares muito específicos do mundo. E olha lá. Né? Porque nem a China a gente pode dizer que é propriamente um país comunista no modelo tradicional. Né? Não, em nome do quê? De uma ameaça à ordem? Que ordem é essa? Né? Então, assim, eu acho que a mídia tradicional, eu estou entendendo que a mídia tradicional basicamente é uma mídia liberal, ela tem que ser liberal. Se ela fosse liberal, já seria um grande avanço para a democracia, no sentido de radicalizar a defesa da Constituição, dos pactos políticos, da liberdade individual, da liberdade de informação, contra qualquer tipo de tentação autoritária. Né? Se ela já fizesse esse papel, seria ótimo. E me parece que muitos momentos da história do Brasil, não só do Brasil, mas de outros países também, mas do Brasil, ela hesitou. Né? Ela, em nome de ou de combate à corrupção, ou de combate a um agrupamento político, a mídia tradicional se deixou seduzir por discursos golpistas. Isso, para mim, é a maior chaga que a gente tem, que precisa ser avaliada, né, pelos profissionais da mídia. Né? Você não gosta de um governo? Bacana, faz campanha contra esse governo, faz campanha pelo voto em outra pessoa, mas, né, cuidado com golpes de Estado, porque é muito fácil entrar e difícil sair depois. Né? Em relação à mídia, as novas mídias, eu acho que é mais complicado, porque é um terreno que o marketing, a propaganda, o interesse de grandes corporações assim globais, ela tem dado o tom. E eu acho que o controle nas mídias novas, ela se dá muito mais pelo protocolo, né? Pelos protocolos de trocas de mensagens, pelo que esse protocolo formata, do que provavelmente pelo conteúdo. Daí eu acho que é um dos problemas atuais dessa lei das fake news, né? Que inclusive os especialistas têm debatido, né? Às vezes a ênfase é muito mais no conteúdo, quando na verdade é preciso tomar cuidado com esses protocolos. Por exemplo, é muito mais pernicioso o disparo em massa, né? Conduzido por robôs que vão disseminar uma fake news do que propriamente a fake news. Ou então uma pessoa lá que escreve uma bobagem qualquer no WhatsApp e manda lá para a família. Né? Então, me parece que na mídia, nas mídias, nas novas mídias, o problema dos protocolos de troca de informação, né? E a capacidade, e muitas vezes a robotização dessas mensagens, né? Em disparos em massa, no caso do WhatsApp. E a ausência de um debate efetivo, posto que é uma mídia muito narcisística, né? E estimula muito o narcisismo das pessoas, me parece que essas são as duas grandes ameaças à democracia. Professor Marcos Napolitano, eu queria aqui já me despedindo, até agradecer mais uma vez a sua participação, muito enriquecedora. Agradecer, aliás, em nome dos advogados de São Paulo, dos advogados do Brasil, dizer que foi muito enriquecedor aqui esse bate-papo, dizer também que as portas aqui da nossa escola, da Escola Superior de Advocacia, estão abertas para você, enfim, para o seu time de pesquisadores, de estudiosos, e agradecendo também a quem assistir esse interessante e produtivo bate-papo. Eu passo-lhe a palavra para a sua mensagem final. Bom, eu novamente agradeço essa oportunidade. Como eu disse, acho que essa conversa, sobretudo com profissionais da área do direito, advogados em particular, eu acho que é fundamental, é orgânica para a nossa área de pesquisa histórica, sobretudo para quem pesquisa história política. Né? Nos meus cursos na USP, eu sempre discuto muito história política e discuto muito como que a história do direito faz parte dessa história política. Né? As leis, as discussões legais que passaram pelo parlamento, enfim, a preocupação em normatizar as relações sociais, como isso é constitutivo. Aquilo que antigamente era chamado de uma superestrutura ideológica, na verdade, ela é também uma estrutura, né? Ela estrutura relações sociais ao lado de relações econômicas mais imediatas, vamos dizer assim. Então, eu acho que conversar com
com profissionais de direitos, advogados, é fundamental, é formativo também para a nossa área de história, e reitero que a gente também está com as portas abertas, agora não, né? Mas quando a Universidade de São Paulo voltar a abrir, né? E esperemos que todos estejam com saúde, né? Enfim, que a coisa está muito feia, né? E a gente está com as portas abertas para todos que desejem. É uma universidade pública, gratuita, muitas vezes a gente atende alunos informais que assistem às aulas. É claro que às vezes isso não é possível, porque as classes já são, às vezes, muito lotadas, mas sempre estamos abertos. Agora estamos com uma política tentando expandir cursos de extensão, que podem também interessar profissionais de diversas áreas. Os cursos de verão, os cursos de inverno da USP, que são cursos de extensão de curta duração, abrangem diversos temas, né? E, enfim, nós também, na Universidade Pública, estamos com as portas abertas, não só na área de história, mas em outras áreas também. E o que a gente puder ajudar no debate e ser ajudado, agradecemos muito.